Bom dia a todos, vamos para mais um áudio-vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento. No meu último áudio-vídeo eu falei sobre as preparações para o signo de Escorpião e falei sobre a linguagem secreta das palavras na escritura, simbologia, a importância de nós sermos pesados numa balança. E hoje eu vou falar sobre o assunto mais próximo que a gente vai ter agora, que vai ser o Dia dos Finados, os Dias dos Santos, e também sobre anterior, dia 31, é o Dia das Bruxas. Já estamos entrando no signo de Escorpião no dia do dia 23. E o conceito de Escorpião é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que muitos de vocês vivem a experiência o tempo todo dessa energia de Escorpião, mas não reconhecem. Mas a partir do signo de Escorpião iniciamos o nosso caminho espiritual. Na realidade não é bem a partir de Escorpião, é a partir do meio de Libra que começamos a passar por outros treinamentos, outras vivências, e que para muitas pessoas não entendem nada e falam assim: nossa, mas agora eu estou entendendo o quanto o caminho espiritual é difícil. Nossa, se eu soubesse que o caminho espiritual era tão difícil, eu me prepararia melhor. Nossa, só na próxima encarnação que eu vou conseguir pagar os meus pecados. É isso mesmo. Quando a gente chega em Escorpião, e eu não estou falando uma pessoa só que tem o signo de Escorpião, ou ascendente Escorpião, ou aspectos em Escorpião, eu estou dizendo da jornada da alma, quando ela começa a entender os mecanismos da vida e chega no signo de Escorpião. Bom, a única chance de uma pessoa se dar bem no caminho espiritual é ela ter feito muito bem antes de chegar no signo de Escorpião, Então a Bíblia toda, o Alcorão, todas as escrituras sagradas, todas as escolas iniciáticas, todo grande mestre espiritual, todos os grandes santos e sábios, como conhecem o caminho espiritual, eles preparam a gente dizendo desde o início a mesma coisa: vai fazendo o bem em vida, não perca tempo em vida. Enquanto você estiver vivo, faça o bem o máximo que você puder. Ao mesmo tempo que a gente tem essa noção que é dada para nós de forma bem superficial, que quando a gente está na carne, vivendo uma vida carnal, todo mundo fala: olha, não rouba, não mata e etc. Tudo acontece com a gente de uma forma meio mecânica, inercial, sem a gente poder entender. Então, a nossa vida carnal, nós somos na realidade como animais, Vivemos como animaizinhos. Então a gente apenas aprende, às vezes o nosso pai da nossa mãe vai uma vez na missa, por semana, faz um Pai Nosso. Quem está na Igreja Católica, quem está no budismo, faz referência para os teus antepassados, coloca um altar para os seus antepassados. O judeu coloca tefilin, vai na sinagoga no Shabat. Mas tudo isso é apenas muito superficial, muito insuficiente para você entender o que é esse caminho espiritual. Então muitas almas, quando passam pelo começo da vivência espiritual, se revoltam completamente e vão para a bebida, para o álcool, se degenera sexualmente, para o roubo e assim por diante.
E ninguém imagina que acontece isso, normalmente as pessoas comuns, mas é tudo por causa da pressão espiritual. E é esse assunto que eu conversar um pouco com vocês hoje, né? Do quanto é perigoso a vida humana se você não faz o bem o tempo todo. A tua queda não tem como, você vai cair completamente. Se você não tiver preparo, a tua queda é o abismo, né? Então, eu vou para um versículo lá no começo da Bíblia, né? E aí as pessoas hoje identificando a sua vida espiritual e falando: nossa, mas como é difícil, hein? Nossa, como é difícil, hein? Vai entender porque os grandes sábios falavam: olha, tem que estudar 100 vezes o mesmo versículo, tem que se matar para melhorar a sua conduta e assim por diante. Bom, tem um trecho na Bíblia que está escrito: e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. Eu vou agora ler de outra forma, e essa forma vai ficar bem clara para quem já está passando por essa experiência. E as terras está sem forma e vazia, e eu era ignorante e vazio, né? Mudei um pouco isso. E na minha vida só aparece trevas. E quem anda nas trevas cai no abismo. Então, a nossa vida sem luz, ela vai ficar uma hora informe, vazia, e iremos para as trevas. E se andarmos nas trevas, nosso destino será o abismo, a morte espiritual. Então, como a gente está falando de Escorpião, que rege o assunto da morte, né? E é o 8º signo, né? A gente tem que entender que o critério para Escorpião, como eu já falei em outro áudio-vídeo, era a pureza de Virgem. Eu tinha que estar o mais puro possível para chegar em Escorpião, o mais purificado possível para entender as novas leis que vão ser me passadas, né? Normalmente, então, a gente vai ver que isso não acontece. Não acontece porque vivemos um mundo que jaz na maldade, né? Vivemos um mundo onde as pessoas já dizem que tudo é vazio, que tudo não tem significado, não tem o temor ao inferno, não tem o temor ao diabo, né? E aí o que acontece? Quando começa a apanhar, se revolta, se rebela, se torna ateu, como se estamos cansados de ver, ou tem formas de agir e de pensar que a gente o tempo todo se lastima, né? Então toda a escritura sagrada, através da palavra de Deus, se comunica com a verdade da alma, que é uma realidade que é conhecida quando o nosso corpo morre. Então a gente enterra o nosso corpo físico, ele vai para a sepultura, e aí é cobrado a partir da alma humana, que normalmente fica perdida após morte, né? Vagando por aí, sofrendo sem fim, né? E, na realidade, pouquíssimas conseguem encostar na sua parte divina, se ligar à sua parte divina. Todo esse assunto tem a ver com Escorpião. Tudo que eu estou falando agora tem a ver com essa energia que a gente está vivendo e vai viver agora. Bom,
Vamos entender melhor então alguns trechos da Bíblia, né? E começar a raciocinar sobre esses trechos, pensando juntos, né? Usando a nossa capacidade de reflexão para depois poder entender um pouco melhor o que acontece com a gente, né? Então está escrito em Coríntios capítulo 15 e fala assim: Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, né, no qual estáis firme. Bom, eu vos lembro, irmãos, aqui é tudo codificado, né? Então, eu vos lembro é porque tudo que acontece na nossa vida, depois que a gente morre, é lembrado. Então, quando uma pessoa vai passar desse mundo para o outro, a gente já vai ver muitos áudios, vídeos aparecendo pessoas em vida pós-morte falando: eu entrei num túnel e foi me mostrado a minha vida inteira, o que foi principal na minha vida, né? As minhas boas atitudes e as minhas más atitudes, o que eu fiz de errado, meus bons pensamentos e meus maus pensamentos. Então, você pode ver que toda pessoa que passa por uma situação que lembra a morte para ele, ele fala: nossa, tive uma chance de voltar para o mundo, tive uma chance de poder me regenerar, tive uma chance de poder voltar para esse mundo, para poder fazer agora a coisa da maneira certa. Eu me arrependo, eu quero me converter, né? Porque agora eu sei que eu vou pagar pelos meus pecados. Então, quando eu vos lembro, após a morte, não sei se é para o bem e não sei se é para o mal, mas tudo que eu fiz vai ser lembrado. Eu vos lembro, irmãos, o Evangelho, né? Claro, tudo isso estava escrito no Evangelho. Tanto a vida física quanto a vida após morte é contado no Evangelho, numa linguagem simbólica, claramente após a morte. Em vida a pessoa entendia de outra forma. É o que acontece com a gente. A gente tem uma mente concreta, mas depois que morre é apresentada como abstrata, em forma de sentimento. Então, o que acontece? Quando uma pessoa então lê em Mateus 5:25, está escrito: entre acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao teu ministro e seja posto em prisão. Esse adversário, na realidade, é nada mais do que, na Bíblia, vai ser chamado de diabo, né? Então, o que acontece? Quando eu vou ler isso com a visão carnal, eu falo assim: mas isso não tem nada a ver comigo, né? Eu não cometi nenhum roubo, eu não roubei ninguém. Então por que eu vou ser entregado para um juiz? E por que um juiz vai me levado para o tribunal, né? E eu não roubei nada, não matei nada, não tem nada a ver com preso. Então a nossa visão carnal, ela é completamente corrompida de sabedoria, e nós, até esse momento de ler a Bíblia dessa forma, estamos sendo regidos pela nossa alma animal. Vamos lembrar que a nossa alma animal, então, é o signo de Virgem, com a gente vivendo da forma natural e sendo regido pelos nossos instintos. Quer dizer, estamos vivendo sem
esperar o dia do juízo, que é tão comentado na Escritura Sagrada. Quando eu passo para o signo de Libra, aí já existe uma balança. Quando existe uma balança, eu começo a conhecer que meus atos, pensamentos, sentimentos estão pesados numa balança. E que vão ser sempre pesados numa balança em vida e na morte. Então vamos para outro versículo para reconhecer isso. Vejamos Romanos 14:7. Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Aqui é o momento que eu descubro que eu sou um ser humano. Quando eu chego no signo de Libra, eu descubro assim: nossa, todos nós temos que dar conta para Deus e para os anjos e para os homens, né? Eu não vivo mais como um animal, né? Eu não vou viver apenas uma vida material, de comida, bebida, sexo e dormir, né? Eu vou ter que dar conta daquilo que eu faço. Então, em todas as religiões, todos os povos, o número 7 vai se tornar sagrado. Por quê? É onde eu identifico que eu tenho um espírito humano, que para mim foi dado um jugo, né, celestial, a lei do retorno. Mas não é a lei do retorno como um animal fala, né, sem temor. Então o animal sempre fala: mas se eu fizer coisa errada, vai voltar contra mim, né? As pessoas que agem como animal. Mas quando volta, ele nunca está preparado para aquilo. Então ele não sabe o que ele fala, e ele não sabe o quanto é grave um erro, tanto na ação, quanto, né, no pensamento, quanto no sentimento, quanto na intenção. Então você vai ver, a própria Igreja Católica começa dizendo exatamente isso, né? Em omissão, em pensamento, em palavra, em ação, pecamos. E para quem gosta de numerologia, PK começa com a letra P, P vale 16 e 16 vale 7. Então, sempre que na Bíblia aparece o versículo 7, já está conversando com um ser humano. E a nossa condição não dá para adulterar. A gente tem que aceitar a nossa condição de seres humanos. Então, para nós, seres humanos, como a gente vai começar a entender, né, vai haver um juízo. Do que acontecer com a gente, há um juízo. Então, simplesmente na Bíblia, né, quando aparece o número 7, e de forma muito forte, né, está escrito, vamos pegar, por exemplo, no capítulo 2, 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o que significa isso, no fundo? É que o espírito humano começa a lembrar as iniquidades, os pecados, o que em outras tradições é chamado de karma, que viemos fazendo ao longo da existência, e nós, por etapas, por isso que são 7 planetas, um para cada dia, vamos começando a entender a nossa existência, que também chamamos do bem e do mal. Então, o Senhor Deus formou o homem do barro da terra. Quer dizer, o Senhor formou o homem muito
frágil e que a qualquer momento, como barro, né, pode quebrar, pode morrer. Então, a partir do momento que eu começo a minha vida espiritual, eu também começo a pensar, nossa, eu não sei ainda como eu estou vivo. Nossa, eu estou vivo apenas pela misericórdia. Nossa, eu sou frágil como um barro, e assim por diante. E ao mesmo tempo, né, inspirou-lhes nas narinas um sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Eu entendo que eu tenho uma respiração independente, uma respiração própria, mas ao mesmo tempo, por isso que o Evangelho representa toda a Bíblia, porque representa as boas novas, né? Está escrito em Isaías: cessai de confiar no homem, cuja vida se prende a um fôlego. Como se pode estimá-lo? Então, ainda nesse momento da evolução espiritual, a pessoa fala assim, morreu, acabou. Por quê? Porque ele está frágil ainda como um barro, né? Ele ainda é um ser tão frágil, tão frágil, tão frágil, né? Que devido ao que o passado dele, que nós desconhecemos, né? Ele se torna um ser ainda que está muito carne. Ele não é ainda um ser que a parte espiritual está, de certa forma, já desenvolvida. Ele não ganhou músculo, ele não ganhou carne, que a gente vai dizer, ele está magrinho, ele está subnutrido. Então, nesse momento ainda que ele começa a sua vida espiritual, ele ainda acredita em só uma vida, ele ainda acredita que morreu, acabou e etc., devido à sua fragilidade e o medo de entender como as coisas funcionam, como realmente elas funcionam. Então, é claro que essas pessoas, a gente vai perceber elas, né? A gente vai conviver com elas, e muito delas, assim, vai ter um espírito tímido, né? Um espírito muito tímido. E é interessante que esse conceito também vai se encontrar no signo de Escorpião. Resumindo, quando uma alma, ela ainda não pode guerrear contra os seus pecados, transformar os seus pecados, né? Ela não está ainda pronta para entender os mistérios da vida. Ela não está ainda pronta para entender os mistérios do Espírito. E é por isso que desde o início eu falei para vocês, nos outros audiovídeos, não dá para pular degrau. Por quê? Porque a pessoa não vê, ela não enxerga uma luz maior, onde ela começa a ter conhecimento das leis da existência, das leis espirituais. Então, ela vai normalmente se apoiar numa igreja, num padre, numa religião, onde ela não conhece os pecados da forma que se formam, os sentimentos da forma que se formam. Então ela falou assim, eu não pequei nessa vida, eu não matei, eu não roubei, e etc. Então Jesus vem e vai me salvar. Então, o que eu fiz um pecado nessa vida, sei lá, eu adulterei, né? Mas Jesus vai me salvar. E quanto mais o pecado que ela fez é grave em outras vidas e ela não reconhece, né? Ela não sabe que a vida é uma existência e que a alma humana é uma só, né? E que depois da vida animal começa a vida humana. Nós também somos assim. Primeiro você nasce um bebezinho, depois como adulto que você assume responsabilidades. Então, como o homem nasce, ele é como um animalzinho.
fora raríssimas exceções de almas muito evoluídas, que a parte animal já foi dominada na própria existência. E depois que ela sai dessa dependência toda dos pais, na adolescência, ela começa a entender que tem força própria, que tem independência das coisas, etc. E depois, como adulto, tem que assumir as consequências. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Primeira pessoa, né, é ensinado as bases, o pouquinho, né, para a pessoa ser um animal que pode ser regido, né, que pode ser colocado num cabresto, um boi, um jumentinho, o cavalinho, a ovelhinha, somos nós mesmos. Depois que a gente vai evoluir, a gente começa a sacrificar essa parte animal. Ah, vou fazer um regime, vou fazer exercício físico, não vou tomar bebida alcoólica. Depois disso, eu vou querer dominar isso, vou querer dominar o meu pensamento. Aí já é humano. Aí já começa a falar da parte humana. Meu sentimento é que está gerando isso, meu pensamento está gerando isso. Quero ser uma pessoa positiva e não negativa e etc. Depois disso eu tenho que manter esse pensamento positivo. Eu tenho que manter esse sentimento, né, positivo, esse pensamento, essa ação positiva, para firme ter contato com a minha alma divina, onde já não tem mais mudança, né? Onde aquelas leis não mudam mais. Então, o caminho espiritual tem várias etapas e a Escritura Sagrada coloca capítulos e versículos contando cada etapa e serve para todos os níveis espirituais. Todos os níveis espirituais. E passando da vida, né, dos mortais, buscando a imortalidade, que é o momento de Escorpião. Então, acaba todo tipo de feitiço, todo tipo de ilusão, porque vamos percebendo que o jugo humano e o divino não se pode separar. Que o Filho do Homem recebe profecia, que descem seres elevados para orientar a humanidade. Tudo isso já é o signo de Escorpião, por isso que ele é o 8º signo, fora do tempo e espaço, que na Bíblia é sempre colocada como 7 dias, né? Então, quando o ser humano foi criado, Deus falou assim, ó, sem mim você não é nada, absolutamente nada. Então te crio no 6º dia, e agora você se ligando a mim, você se torna um ser sagrado, né? Um ser que pode ter contato comigo, e eu te chamo de Senhor. Eu, ser humano, tenho um Senhor que é Deus, que me deu a vida, que me dá comida, que me dá bebida, que molda a minha vida. Isso é o sentimento do barro, confirmado neste versículo. Poderia Isaías, capítulo 10, 15. Poderia o machado se sobrepor quem o maneja? Poderia a serra se elevar acima de quem o maneja? Seria como se um bastão movesse quem o levanta, ou o cajado a quem serve de apoio? Por isso, o eterno Senhor dos Exércitos provocará a destruição dos robustos, e sua glória será consumida pelo fogo das chamas. Então, o símbolo disso é que nós somos um instrumento para Deus. Nossa carne serve o nosso espírito. Então, como um olheiro mexendo com a argila,
como vamos ler em outro versículo. A palavra do Eterno veio a Jeremias, né, dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá farei-te ouvir minha voz. Fui então à casa do oleiro, Jeremias 18:3 que estava trabalhando com seus instrumentos. O vaso que ele estava fazendo se deformou, né? Então aqui somos nós. Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Então, se meus atos forem ruins, meus pensamentos forem ruins, eu vou me deformar. Não é Deus. Deus me deu livre-arbítrio, balança. Você pode ir para o positivo ou negativo. Você tem consciência. Tudo vai pesar sobre os seus atos, pensamentos, sentimentos, intenções e omissões, palavras. Já falei isso em outros áudios vídeos. Agora vocês têm que ter maturidade para ouvir, né? E ele vai colocar o critério. Então, quando ele diz o vaso de barro que estava fazendo se deformou em suas mãos, ele moldou um outro que pudesse atender seu gosto. Assim é a nossa vida espiritual. Então chega uma pessoa para mim: Celso, eu estou quebrado hoje, eu estou destruído, eu estou arrasado, né? Eu falo: é Deus, porque aquilo que você estava fazendo, ele teve que quebrar. Aquela mentira que você usou, aquela falsidade que você usou, agora você começou a expiar pelos seus pecados. Aí vem uma grande novidade. Entre Libra e Escorpião, a gente vai descobrir que é pela eternidade, né? Que é pelo infinito essa expiação. Quer dizer, por quê? Porque eu não posso mais perder a consciência que eu sou ser humano. E o ser humano já tinha uma vida ligada a Deus. E se Deus é eterno, eu também tenho uma alma divina que é eterna. Então, enquanto eu não me transformo num ser divino, eu preciso de um modelo de um ser divino para que mesmo na carne eu não esqueça que eu sou um ser divino. Porque da mesma forma que o espírito comanda a parte humana, ele também comanda a parte animal. Mas o espírito humano tem pouca força para comandar a alma animal, enquanto que a alma divina tem poder para comandar a alma animal. Tanto é que aparece na Bíblia depois, na roda de Ezequiel, o animal, a águia sagrada, o boi sagrado, né? Porque para Deus ele consegue controlar toda a criação. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é também para nós controlarmos toda a criação conforme a vontade dele. Conforme a vontade dele. Então, é obviamente que quando a gente vai entendendo que o controle dos instintos nossos mais baixo depende da nossa evolução espiritual, começamos a entender essa existência infinita, né? Então, quanto mais eu sou elevado espiritualmente, mais eu consigo dominar o que está embaixo, meus níveis inferiores, meus níveis infernais. Então, quando eu estou começando a entender a linguagem da escritura, né, que é divina, ela não é humana, ela é divina. Se meus instintos não foram dominados, meus instintos animais, eu vou me revoltar contra a escritura. Então, a escritura, como eu já falei em outros áudios vídeos, foi dado no grau humano divino. No grau humano, eu sei que eu vou ter que me esforçar. Eu sei que eu vou ter que
usar de toda a minha inteligência, de toda a minha vontade, de todo o sentimento para a minha evolução espiritual. Porque está escrito, comerá o teu pão com o suor do teu rosto. Né? Por quê? Porque antigamente, quando eu vivia como um animal, eu não tinha o jugo celestial. Né? Então eu achava que eu, para ganhar dinheiro, eu podia ganhar de qualquer jeito, eu, para fazer sexo, eu podia fazer de qualquer jeito, eu, para educar meu filho, eu podia fazer de qualquer jeito, sem as orientações do Senhor, sem as orientações de Deus. Então, nesse processo que isso vai acontecendo, existem vários recados. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, né? E a duração da sua vida será 120 anos. E no versículo anterior, escolheram as esposas entre as mais belas, né? E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Quer dizer, o critério não foi a palavra de Deus. Então as escolhas dos homens foram animalizando os homens, né? Não foi pela lei divina, né? Foi pela lei dos homens. Então hoje temos um comércio pela lei dos homens, temos governo pelas leis dos homens, temos sacerdotes pelas leis dos homens, e estamos vivendo a maravilha que a gente está vivendo. Então Deus chega e fala, tira o espírito de profecia deles, né? Não contentará com o meu espírito. O símbolo disso são os profetas. Fosse como se os profetas abandonassem a humanidade, como a gente não pudesse ver o que vai acontecer depois, né? E daí, porque ele também é carne, quer dizer, porque a parte carnal dele, o animal que está nele, prevaleceu sobre o espírito que eu coloquei, que é o espírito profético. Só que aí é só desgraça. Aí é só desgraça, porque lemos depois disso, né? O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, versículo 6:5, e que todos os pensamentos do coração estavam continuamente voltados para o mal. Claro, se a alma animal é que está vivendo, né? Aos olhos de Deus, o homem já está perdido, já caiu no abismo. Então o Senhor arrependeu de ter criado o homem na terra, quer dizer, ter criado como homem. E os homens começam a se transmutar como animais. Como eu já falei isso em outro áudio-vídeo, quando o homem para de fazer a piedade e a bondade, ele começa a ser regido pelos seus próprios sentimentos e pensamentos e começa a receber de volta esse galardão. Então, quando a gente diz que existem os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, é para ele não perder a forma humana, que é o juízo humano, que a gente chama de morte física e espiritual. Mas isso também já tinha sido acordado na Escritura, porque a serpente vai enganar Eva e diz, tornou a serpente, vós não morrereis. Quer dizer, você faz o bezerro de ouro, você mata como Caim, e você não vai ter morte espiritual, não, você vai ter morte espiritual. E o que é ter morte espiritual? Você vai para o inferno. E o que é o inferno? É quando a gente começa a sentir dentro de nós aquela angústia no coração, aquele sofrimento sem fim na nossa vida, aquela perda de um amigo, aquele emprego que eu tinha anos e anos e estava todo seguro e perco, a perda da minha esposa, da mulher que eu amo eu levo fora, né? O inferno é um estado de espírito desolador, destruidor, arrasador, que também acontece na nossa vida física, eu nem preciso entrar por delongas.
Então a pessoa já não tem mais temor ao inferno, já não tem mais temor à morada dos mortos, já não tem temor à prostituição. Então, infelizmente, a alma dele vai passar por enorme purificação, que a gente chama do fogo de Guerrena. Tudo que eu estou falando é o signo de Escorpião. Então ela começa a agir, né, como um diabinho, né? Se Deus não coloca a mão nela, o diabinho coloca a mão nela. Então ela começa a servir o que a gente chama no início a Babilônia, a idolatria, a luxúria, a mentira. Mas quem está no campo espiritual já sabe que vai ser destruído no dia do Senhor, porque Deus está deixando ela agir para que ela reconheça os seus erros, os seus pecados e volte em arrependimento. Então essa é a história bíblica, né? A história da Bíblia é exatamente essa. Deus dá o tempo, no 7 chama para conversar, e no 8, para muitos é castigo, condenação. Então, ser bandido é condenação, ser ladrão é condenação. Todos os pecados negativos, quando a gente se auto-condenou por não ter ouvido Deus na época oportuna, por não ser arrependido dos pecados na época oportuna. Não é assim igual na vida física? Começa fumando um cigarrinho, depois vai para maconha, depois vai para cocaína, depois morre, né? Depois vai para o crack, depois morre. Então, quando temos pequenos vícios, ainda dá tempo da gente lutar contra. Mas quando vai aumentando, vai ficando uma bola de neve, né? Vem a nevasca e mata. Então, quando pequenininho, a gente fala, quando é pequeno, dá para educar a criança. Mas depois de adolescente e adulto, é muito difícil mudar. Acontece a mesma coisa com a gente. Só que depois da pessoa passar pelo julgamento de Jó, que é o temor a Deus, né? Ela vai começar a perceber que Deus lembrou dos pecados. Mas não é Deus. É a sua alma divina que vai te julgar. É a tua centelha divina que não vai admitir nenhum erro, nenhuma mancha e nenhuma sujeira. E você começa a perceber isso quando você faz o bem. Quando você sai da sua zona de conforto. Quando você sai da sua vida mundana. Então sua expiação não é finita. A sua expiação é infinita. Até você voltar para sua fonte. Até você estiver completamente purificado. Até você ter a vida, né, da salvação. Símbolo de Jesus Cristo, um só batismo. Você não pode mais ser condenado nem pelos seus pensamentos, sentimentos, atos e omissões. Então você vai ser batizado nas águas da piedade, nas águas da misericórdia, na sabedoria, né, no amor, na compaixão. Aí vem os sacramentos, para que quando você lute, Escorpião, começa a sua vida espiritual, lutar contra a tua concupiscência, você comece realmente a viver o caminho espiritual de forma consciente, com a sua busca eterna da sua evolução espiritual e da sua aproximação de Deus, e resgatar de volta seu espírito de profecia, que hoje a gente chama aqui embaixo da intuição. Então, toda a escritura, que é absolutamente perfeita e exata, é a tua instrução
em capítulos, em versículos, em palavras, em intenções, em sentimentos, em como você deve agir para ir elevando espiritualmente e buscando cada vez mais uma vida plena de sabedoria, de amor, de paz e etc., como um espírito que tem uma alma regenerada. Tudo isso pertence a Escorpião. Toda essa linguagem que eu estou falando pertence a Escorpião. E se um diabinho, se um bandido, se um ladrão, se uma prostituta, se qualquer comando que existe não houvesse expiação, essa alma não tem como se salvar. Então, em todas as religiões, vai falar: olha, você está sofrendo, agradece. Por quê? Porque você está expiando do seu pecado. Você está saindo do lado esquerdo, que muitos entendem o que significa espiritualmente, dos seus erros, vícios, pecados, etc., indo para a direita, receber as bênçãos de Deus. Então, de um lado, impurezas e maldição, e do lado, pureza e bênção. E se você não tivesse a oportunidade de ter essa encarnação aqui humana, você estaria condenado. Você estaria sofrendo e sofrendo, tomando remédio e vendo que não adianta, ganhando dinheiro e lucro e vendo que não adianta, se comportando até hoje como um animal e não expiando os seus pecados, que, como expliquei agora, em Escorpião começam de forma infinita. Então, Escorpião é quando a gente percebe que nasceu do sexo, que vê que fez péssimo uso do poder, que manipulava outras pessoas, que existem os espíritos, de certa forma, invejosos, espíritos impuros, toda a impureza do mundo, as Liliths da vida, todos os demônios que aparecem na Bíblia e etc., que são sombras, né, na realidade, e que se a gente não tiver uma luz, a gente vai ser companheiro deles, porque estamos agindo da mesma forma, sentindo da mesma forma, pensando da mesma forma. Então a Bíblia fala: não deixa ir cair em tentação. Claro, onde os assuntos Escorpião são muito claros para quem estuda astrologia, né? Para quem estuda astrologia, conhece as características do signo de Escorpião, vai ver que os vícios são terríveis: vingança, ódio, traição, morte e assim por diante. Então, quando a gente fez isso, vamos ser julgados. Estamos presos na mão do diabo, porque o diabo quer que a gente sirva a ele, né? Quer que a gente se comporte daquela maneira. Só que depois ele vai falar assim: ó, foi você. Eu apenas sugeri, quem fez foi você. Eu sugeri, mas quem fez foi você, né? E mesmo que um dia você foi coagido, porque você coagiu os outros, porque Deus é perfeito. E você recebe a justiça pelos atos das suas mãos. Mas eu não fiz isso. Mas você influenciou outro. Mas você vive numa sociedade, você vive num país, e fazer o bem não é algo egoísta. Você tem que ajudar agora a sua família. Você tem que agora ajudar a sua cidade. Você tem que ajudar seu país. Então o caminho espiritual é longo, infinito, né? Como acabei de falar. Depois vem a eternidade, onde sabemos que Deus comanda todas as coisas. E graças a Deus, a misericórdia dos seus santos e profetas, que mantém ainda esse espírito, que receberam o espírito da profecia, né? O espírito de João, o espírito de santo depois, né? João era profeta, e depois vem Jesus como símbolo da salvação. Nós, né, temos uma nova vida, agora um novo batismo, a vida espiritual. Isso eu vou falar em outros audiovídeos, porque esse já vai dar 50 minutos, mas começo a esclarecer um pouco o assunto de vida espiritual. Muito obrigado.